Bora, 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 meu povo! Denise Custódio apresentando o podcast Bora, Bora com o meu amigo Richard. Hoje vai ferver. Gente, como vai ferver? Eu vou fazer uma pergunta para você, Richard. Primeiramente, tudo bem? Tudo ótimo. Sempre bom estar com você. Você é um profissional da saúde excelente. Richard, que camisa linda é essa? Representa muita coisa, muita luta. Gigante da saúde. Ele é mais um gigante da saúde, assim como eu. Richard, vamos embora lá. Você é um profissional da saúde, como eu. Nós passamos toda a pandemia na linha de frente. Nós ficamos aí nessas unidades hospitalares aqui do Rio de Janeiro, lutando e salvando vidas. Nessa atual circunstância, que todos os salários dos profissionais da saúde se encontram defasados, mas principalmente o do técnico e do enfermeiro. O que você tem a me dizer sobre isso? Se o salário atual da enfermagem não dá nem para a subsistência da família. Fala um pouquinho sobre isso. Então, boa noite a todos, né? Me chamo Richard Casares, sou profissional da saúde ligado à enfermagem, sou técnico de enfermagem em 2 unidades do município e já trabalhei em várias outras instituições, tanto pública quanto privada, e até mesmo filantrópica. Desde 2020, né, a gente já vem numa luta aí de piso, carga horária, né, de 30 horas, vem havendo várias dificuldades, sempre tem um contratempo contra, né, o profissional da enfermagem. A gente vale também lembrar que somos auxiliares, né, hoje em dia não tem mais a possibilidade de a pessoa cursar o auxiliar, mas ainda existem muitos profissionais qualificadíssimos, né, e técnicos de enfermagem e enfermeiro. Em 2020 teve o PL, né, o Projeto de Lei 2564, que foi para a Câmara, né, Congresso Nacional. Depois de muita luta, a gente conseguiu, né, fazer com que fosse votado a favor e para vir se tornar a lei, né? E logo depois, agora em 2022, foi sancionado pelo antigo presidente e acabou que entrou com a Associação de Hospitais a Associação dos Hospitais e Planos de Saúde entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e aí acabou que o ministro Barroso barrou, né? Literalmente, estou acompanhando toda essa história, gente. A nossa lei, né, que já estava sancionada. Isso foi em setembro de 2022, né, já estamos indo para julho de 2023, então daqui a pouco já se torna mais um ano que a gente fica sem o piso. O piso nada mais é que um direito do trabalhador, né, a ter ali um salário digno, né? A enfermagem, ela está à beira-leito. Eu acho que é importante, né, as pessoas saberem que o técnico, o auxiliar, o enfermeiro, ele é o único profissional de saúde que fica à beira-leito, né, do nascimento à morte, e também no período assim, praticamente de 24 horas do dia, durante os 7 dias da semana, né? Tem os atendimentos ambulatoriais, que é uma coisa pontual, porém tem aquele sistema ali de internação, emergência, né, que nunca fica desguarnecido do profissional da enfermagem. Portanto, vale ressaltar que ainda está, né, no Supremo Tribunal, está tendo uma votação, que é uma votação muito vagarosa, assim, e também muito desrespeitosa, né, porque, ao meu ver, os ministros já estão querendo constituir lei, que não é a função deles, né, eles estão ali para dar como constitucional ou inconstitucional, e isso está acontecendo, né, é uma falta de respeito, né, de carinho e de dignidade com o profissional da enfermagem. Tendo em vista que a gente está ali para fazer de tudo por vocês, né? E a gente acaba adoecendo, né, Denise? Sim, eu acho sim. que o pior de tudo... Assim como você, Richard, perdi muitos amigos, mas não pela pandemia, e sim pela falta de respeito. Muitos profissionais atualmente, eles vivem em depressão, eles foram a óbito por circunstâncias de lutar por esse piso que não entra em vigor. E, Richard, profissionalmente falando, qual foi o seu maior desafio até esse momento?
Então, na área da saúde, a gente tem vários setores, né, vários tipos de atendimentos. Eu me constituí na enfermagem como profissional de saúde mental, né, depois passei para alguns cursos de álcool e drogas, né, dando assistência a esses pacientes. E em 2020, quando veio a pandemia, né, eu me achei na obrigação, né, de me afastar um pouco dessa área, que era uma área mais restrita, e me doar, né, doar meu tempo a todos os pacientes, né, encarando uma emergência, né, Atuando urgência. na linha de frente, né? Justamente, 2020 eu iniciei e teve assim meses que eu fiquei trabalhando em 5 lugares assim ao mesmo tempo. Aí como consegue? Sim, 24 por mais 24 por mais 24, só sair de uma unidade para ir a outra. Então assim, eu acho que a gente merece o respeito por conta disso, né? Eu às vezes eu ia para casa aos domingos, mas mesmo assim eu tinha medo, né, de contaminar minha filha, contaminar minha família, né? E ao mesmo tempo estava ali, né? Óbvio que também a gente tem um tempo de descanso, então vale dizer que a gente não está ali trabalhando 24/24, a gente tem direito também a Vai descansar, né? Mas descansar. era o mínimo possível, eram lugares que assim inadequados, né? Tem até uma aprovação agora de um PL para ser constituído lei referente ao repouso, né, digno para Descanso. enfermagem, né, um lugar apropriado para descanso, né, com banheiro, com ventilação e tudo mais. Mas assim, a minha maior vontade de ajudar, mas também de sair daquela minha zona de conforto que era a saúde mental, né? E ir para a Se emergência engajar, e ir para ali lutar. para aquela coisa que a gente não sabia, né? A gente não tinha noção do que era, né, o Covid e fomos aprendendo assim juntos, né? E ali foi um momento que Uma eu escola, né? foi desafiador, mas eu consegui, né, lograr êxito. Aprendi muito com todos os profissionais que trabalharam comigo, né, nesse período, médicos, Essa fisioterapeutas, empreitada. próprios enfermeiros, técnicos, muitas pessoas me ensinaram ali o que era realmente a urgência e emergência, né, um CTI, um centro de atenção intensivo, né? Então, para mim foi espetacular. Ao mesmo tempo que dava medo, que tinha a possibilidade de a gente, né, se contagiar com a doença e até vir a óbito, isso me deixava assustado, mas ao mesmo tempo eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa pela Tem. sociedade, né? E só pegando o gancho, né, com relação a Covid, todos esses problemas que a gente passou, né, de 2020 até 2023, né, essa luta toda que a gente hoje em dia ainda existe, né, apesar de estarmos se vacinando, termos nos vacinados, enfim, ainda existe. O sofrimento do profissional da enfermagem, ele é muito grande, né? Sim, Então, assim, quando a imagino. gente fala de piso salarial, a gente não está querendo um luxo, não. A gente está querendo um mínimo No de mínimo, dignidade. o mínimo. Por quê? Quando você fala do sofrimento do profissional, eu acompanhei muitas pessoas que tiveram, né, um adoecimento psíquico, né, uma depressão, Sim. síndrome do pânico, né? Vale ressaltar que até me arrepia, porque assim, 90 a 95% dos profissionais de enfermagem, né, auxiliares, técnicos, enfermeiros, são mulheres, né? E elas saem de suas casas, deixam suas famílias, seus filhos, né? E assim, às vezes ficam 2 dias, 3 dias longe. E eu acho que Sim. assim, isso às vezes, né, Essa é muito, batida é braba, né? muito Porque importante não falar, existe um profissional da saúde que trabalhe em um local só. não tem como. Não tem como. Ele sai dali, vai para o outro e é isso aí, né? Com a entrada do piso salarial, né, acho que o profissional conseguiria trabalhar em 1 a 2, né, estabelecimentos de saúde para poder se manter, porque o piso também não é lá essas coisas, não. E Né, dá ele uma começou, atenção, e dá mais uma atenção melhor para a família, né? sim, tanto para estar com os seus entes queridos, quanto também para você constituir coisas, né, um lazer, um estudo, né, educação. Hoje em dia eu não Sim, consigo pegar e fazer uma faculdade de medicina com o salário que eu ganho, um não tem salário como. pouquinha coisa maior do que um salário mínimo. Então, assim, é muito desrespeito. Gente, pegando o gancho aqui, você estava falando, Richard Casares, né? Eu lembrei, porque apesar do Richard trabalhar na mesma unidade que eu trabalhava, eu fui conhecer o Richard Sim, no movimento para que o nosso piso aumentasse, porque essa nossa luta já tem anos, já tem anos. E ali eu passei a admirar o Richard
não só como profissional da saúde, mas eu passei a admirar pelo engajamento que ele tem e tinha, a luta dele pelos profissionais ali diariamente, ele ali com o microfone dele, com som, falando eu quero meu piso, chamando a galera, chamando o povo da enfermagem para que entrasse juntamente com ele no movimento. Só que a nossa sociedade hoje, ela mudou um pouco. Então, nós precisamos de representantes como Richard Casares dentro de uma Câmara de Vereadores. Eu não sei a pretensão dele, eu estou falando isso, Denise Custódio, porque é uma pessoa enganjada, é um cara que luta pelo movimento, pelos profissionais da saúde. Ele está comigo no Gigantes da Saúde, nesse grupo que nós formamos de profissionais da saúde. E pegando esse outro gancho, Richard, que eu acho você um homem incrível. Obrigado. Tá? Trabalha nessas unidades aí, na linha de frente. E eu quero que você comente, que você fale um pouco esses profissionais aí que estão procurando um mercado de trabalho. No caso, eles estão procurando um emprego de enfermagem. O que você tem a dizer para uma pessoa que está iniciando hoje, ainda por cima, na área da enfermagem? Então, são dois fatores que eu acho que são importantes. Tem o estudante, né? Tem um acadêmico, Sim, né? sim. Que eu acho que vale passar para ele, né? E tem o profissional que já é formado, mas não consegue o mercado, né? Adentrar o mercado de trabalho. Para o estudante, eu quero dizer para você que assim, não desista, né? Às vezes é triste, a gente fica, né, nesse desvalor, né, pelo sistema, pelo público, pelo privado, né, pelos políticos. E isso traz para a gente muita assim, indignação, né? Mas a gente não pode parar de lutar, né? A enfermagem de 3 anos atrás, 4 anos atrás, ela era uma enfermagem que não dava as mãos, não se unia, e aí, em grãozinho que a gente vai plantando, né, as coisas vão florescendo, vão, né, nascendo, e hoje em dia tem um movimento, né? Hoje em dia tem um movimento que é muito ligado também à parte sindical, né, às entidades sindicais, mas eu acho que, além disso, né, tem o profissional que está indo para a rua. E é esse profissional que está indo para a rua que faz a diferença, né? Porque as instituições sindicais, elas estão ali para dar o suporte, né, o jurídico, enfim, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é que eles não vão trabalhar sozinhos. A gente precisa estar na rua, a gente precisa estar mobilizando na internet, dentro das unidades hospitalares, enfim. Então, você estudante, né? Não desanime, a gente vai conquistar esse piso, vocês vão ter um benefício no futuro. Eu acho que é importante vocês sempre estudarem. Você que está fazendo técnico de enfermagem, faça, tem mercado de trabalho. Às vezes tem a dificuldade de se inserir por conta de falta de experiência, mas vai fazendo um curso disso, um curso daquilo, a sua hora vai chegar, né? Então não desanime, não ouça, né, as falácias das pessoas que não têm interesse de fazer a diferença, né? Então, ao invés de ela constituir positividade, acaba querendo trazer a negatividade. E para você, profissional que já é formado e ainda não conseguiu inserir-se, né, no mercado de trabalho, não desista, continua tentando. Às vezes tem a questão da idade, né? As pessoas falam muito, né, em grupos, eu tenho vários grupos e falam, mas eu tô com 55 anos, eu não consigo entrar. A saúde não tem idade. Não tem idade, até mesmo porque tem pessoas que têm aí 60 anos de idade, mas têm uma postura, uma qualificação, né, e uma força de vontade muito maior do que às vezes o jovem. Eu acho que tudo depende do que a gente quer. Se a gente quer fazer a diferença, a gente faz, a gente consegue. Então não desistam, corram na frente, não corram atrás, corram na frente, porque atrás vem gente, tá? E Richard, poxa, eu tô assim, emocionada com você, porque apesar de tudo que você passou durante a pandemia, apesar de tudo que você passou perdendo companheiros, amigos de trabalho, você ainda dá uma credibilidade para a nossa profissão. Sim. E puxando esse outro gancho que você estava falando aí, Richard, o que você acha dos sindicatos de enfermagem aqui no Rio de Janeiro?
Eu sei que você tem uma opinião formada sobre isso. Os sindicatos, assim, hoje em dia eu tento não falar muito deles, né? Eu tenho um contato com a presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos no município do Rio de Janeiro, porque o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos ele não é em nível estadual, então isso algema, né, o sindicato que quer, às vezes, trabalhar, não conseguindo fazer um trabalho para todos, né? Ele acaba fazendo um trabalho só para o município do Rio de Janeiro. Então, o cara que mora na Baixada Fluminense, ele fica desguarnecido, né? Fica ali sem uma possibilidade de um apoio jurídico, legal do sindicato. E aí entra aqueles sindicatos meia-boca que não fazem nada, né? E a gente sabe disso. Tem também contato com o presidente, né, do Sindicato dos Enfermeiros, né? Que é o Marcos, e assim, a gente já teve muito maior amizade, muito maior contato, né, nos movimentos de luta. Hoje em dia a gente não tem tanto contato, mas eu continuo dando a credibilidade, Você não né? acha que está na hora de mudar essas pessoas do sindicato? Porque, assim, eu fiz enfermagem em 1987, né? Foi a primeira vez que eu cursei, eu fui auxiliar, depois eu fiz o técnico de enfermagem, quando ainda nem existia cumprimentação, e a maioria das pessoas daquela época permanece até hoje. Você não acha que se houvesse uma mudança de pessoas, poderia mudar o cenário da nossa categoria? Então, eu acho que a partir do momento que se tem, né, uma pessoa que tenha o mesmo tipo de pensamento de mudança, de crescimento para os profissionais. Porque não adianta a gente colocar uma pessoa que tira uma pessoa do poder, porque é tudo em cima de votos, né? Não é eu escolho e eu quero que fique tal pessoa, né? Tal profissional. Então, assim, é uma votação, Sim, né? sim, sim. E que eu acho que é interessante. Eu acho que se o profissional de enfermagem ele tivesse mais ativo, mais participativo desses movimentos de chapa, de criação de sindicato, eu acho que, né, teríamos a possibilidade de escolher pessoas que né, são interessantes para trazer novidades. Atualmente, a presidente do sindicato que me compete, que é o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos, ela vem fazendo um trabalho bacana. Já está lá há anos, tá, mas pelo menos tem Tá, feito. você acha que ela Né? está compondo as Sim, necessidades que o sim. auxiliar e o técnico Sim, estão. preciso. Aí tem o Sindicato dos Enfermeiros, que aí não me compete, porque eu não sou enfermeiro, sou apenas técnico de enfermagem. Então, assim, mas acompanha entre linhas, né, em paralelas, e é um sindicato que tem muito mais recurso, porque a partir do momento que ele tem ali uma possibilidade de ter associados, né, no estado do Rio de Janeiro, tá muito mais fácil, Sim, né? sim. E o do município do Rio de Janeiro, às vezes, fica um pouco mais difícil. Porém, eu acho que, assim, quando abre-se uma chapa para poder ter inscrição a vir, né, como tesoureiro, secretário, presidente, diretor, eu acho que é a própria enfermagem que tem que se colocar. Eu acredito que as pessoas não querem se meter com isso, né? Porque se não entra uma chapa, quem está vai continuar. Você acha que elas preferem viver, então, na neutralidade? Do jeito que Então, tá. assim, vê se o meu pensamento está de acordo com o seu. Uhum. Você acha que se tivesse mais um engajamento dos profissionais da área da enfermagem para poder fazer a votação, porque muitos, centenas, eu acho que até milhares de auxiliares e técnicos, eles não compõem e não votam, além deles não compor, eles não votam na chapa. Então, tem esses dois fatores, né, que eu acho que é importante diferir. O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos é só município do Rio de Janeiro, então, assim, é muito pequeno, né? Apesar de termos um grande quantitativo de profissionais no município, é pequeno, se fosse comparar com o estado, né? Então, fica uma coisa minimizada para poder ter, mas eu acho que é de direito, né, os profissionais se colocarem enquanto querer fazer mudança ou fazer cobrança, né, ou também agradecer e pontuar, né, as vitórias que vem acontecendo. Galgando ali, né? Em cima do município, né, que o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos. Em questão de nível estadual, aí é um quantitativo de pessoas muito maior, e eu acho que as pessoas da mesma forma têm que se colocar enquanto profissional, enquanto um ativista, mesmo que seja o mínimo possível, mas querer mudança para a própria vida, né? Os sindicatos têm feito, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, têm feito movimentos, né? Poderia ser maior, melhores? Poderia, mas aí também o profissional tem que estar na rua, tem que estar presente, tem que estar dentro do sindicato, tem que estar cobrando, tem que estar elogiando.
não adianta a gente também pegar e apontar o dedo se a gente não está lá para somar, para fazer, né? né? Fazer acontecer, né? Para agradar e para poder também trabalhar, né? Que eu acho que o trabalho ele tem que ser mútuo, né? Tem que ser em conjunto, né? Um só não vai fazer diferença. Sim. Então, eu acho que é importante, você estudante, você acadêmico, né? Você profissional que está lá com 30, 40 anos, que a aposentadoria da enfermagem é uma luta. Uma Tem gente luta. que, às vezes, parte para o Divino Espírito Santo Aí, e não vê o piso salarial, não vê assim, não vê nada, né? Não vê uma aposentadoria digna. Então, acho que muita coisa tem que ser revista. E, Richard, então, para a gente fechar isso aqui, qual é a sua expectativa em relação ao nosso piso salarial? O que você espera disso? Às vezes, eu desacredito, mesmo com toda a força, toda a positividade que eu tenho, né? É muito complicado você... Era mês de maio que, né, a gente receberia em junho, né? Só para quem não sabe, né, a lei ela começou, vou tentar ser o mais sucinto possível, no valor de R$ 7.300. E aí, quando foi para o projeto de lei, eles abateram e foi para R$ 4.000, acho que R$ 700, o valor do enfermeiro. Ele ganha isso, tá? O técnico ganharia 70%, que dá 3.200 e alguma coisa, e o auxiliar de enfermagem e parteira, né? Vale lembrar também que no Brasil nós temos ainda muitas parteiras, isso. E seria 2.800 e alguma coisa. Então, assim, se fosse realidade de estar no contra-cheque agora no mês de julho, a minha vida estaria muito mais saudável, muito melhor. Sim, né? A qualidade de vida, não só a sua, mas dos nossos amigos, né? Sim, eu digo por experiência própria, porque assim, o salário que eu tenho é um salário que é vergonhoso, né, para o que eu faço. Eu trabalho com drogas, né, sendo infundido em paciente, que menos de 1 ml pode causar a morte desse paciente. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande. A enfermagem, mesmo que seja nível auxiliar, técnico ou enfermeiro, com doutorado ou mestrado, é uma coisa muito importante. Assim, é um estudo, é uma ciência, não é apenas trocar fralda e dar remedinho para paciente. A gente tem muita conscientização falta conscientização dos nossos governantes, né? Sabendo que você, como outros profissionais aí, estão dia a dia salvando vidas, como você acabou de falar, se você infunde uma droga no paciente minimamente errado, você leva a pessoa a óbito. Então, poderia ser um parente deles ali, e se um auxiliar, um técnico, um enfermeiro fizesse uma infusão errada, levaria essa pessoa a óbito. Mas eles não têm uma conscientização de que você é uma pessoa primordial para que a sociedade consiga viver e ter uma qualidade de vida saudável, porque justamente a enfermagem, ela proporciona uma qualidade de vida, sim, né, para toda a sociedade, né? Justamente. Então, o que ocorre? A gente falava da questão do piso, né? Então, sim, o piso ele tem esses valores, que é um valor que eu acho que para mim, entra como um valor simbólico por tudo que a gente faz. Já estão abatendo direto? E então, em junho, não veio esse valor, a gente não recebeu, né, dos municípios, nem do estado e nem do federal. Mesmo tendo sido depositado pelo Ministério da Saúde, né, eles alegam isso, assim, o público alega que os valores eles são inferiores ao necessário para pagar os profissionais. E aí ficaria para julho, meu contra-cheque já saiu e continua a mesma coisa lá, aquele que horror, mil pingado. Jesus. Então, já fico sabido que julho também não tenho, né, essa valorização, não chega no meu contra-cheque, né, esse respeito e dignidade. Mas penso que assim, existe a necessidade, vale também afirmar que é lei, é constitucional, né? Está sancionado, o Congresso foi lá, trabalhou, teve grupos de trabalho que fizeram tudo perfeitamente, emendas, uma luz PEC, ali no fim do túnel. tudo. Existe. Só está faltando ali o respeito, né, do Ministério da Saúde, do próprio presidente cobrar, né, unificadamente, o próprio Rodrigo Lira,
Arthur Lira, são os dois principais. Sim. Arthur Lira, né, e o Rodrigo Pacheco. Para né, que funcione, trabalhar né? também em cima disso para que até mesmo não sejam, né, desrespeitados, porque a partir do momento que o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal, junto com todos os, né, componentes, fazem uma lei, constitui, ela é sancionada, e aí vem o Supremo Tribunal Federal. Decretaram e desdecretaram, Querer né? refazer a lei, né, eu acho que é uma inversão de valor. Sim. E o Brasil, Ou desse jeito, negar, não, né? Que é o pior. não vai Negar andar. o que já foi dado. E o principal é lembrar também que, na época da pandemia, a gente teve muita perda em hospitais, unidades particulares, privadas, né? As várias redes que tem aí, que o pessoal chama de rede disso, rede daquilo, eu acho que é importante também porque isso está acontecendo primordialmente por conta né, da Associação de Planos de Saúde, que arrecadou, né, na época de 2022, eu acho que o quádruplo, né, do valor. Sim, Né? sim. Então, assim, quadriplicaram os ganhos, assim, em casas de bilhões, né? Então, como é que não existe dinheiro para pagar o profissional? Não tem Porque como, não tem como tem não essa ter esse primeira dinheiro. possibilidade de pagar o profissional do público, porque o governo está custeando, né, o governo federal, e tem a necessidade também de depois entrar em um acordo para pagar esse profissional do público. Então, às vezes, você está pagando seu plano de saúde, isso aí está indo só para o bolso do empresário, né? Então, o empresário está sendo o maior inimigo, né, da enfermagem também. Né? Tem os políticos, tem os juízes, Sim. mas o privado, Richard, ele está fazendo muito mal para essas pessoas. você está provando aqui para os nossos governantes que não a pessoa pode ser um auxiliar, ela pode ser um técnico, ela pode ser um enfermeiro. Mas olha a inteligência desse homem. Tem que ter, né? Ele tá, além dele acompanhar todos os acontecimentos da PL 2564, além dele acompanhar, ele tem um entendimento de que a lei foi aprovada. Sim, agora é a Lei 14.434. A Lei 14.434 foi aprovada Já é e uma que lei. Antes era o PL. agora virou lei. Agora já é lei. E por que vocês estão negando de liberar o piso para a gente? Fica aí essa deixa. Denise Custódio, Richard Casari. Richard, eu só tenho a agradecer. Um prazer estar aqui com você. Eu estou começando esse meu podcast. Ele é um dos pioneiros aqui. Já estou convidando você para voltar. Você Obrigado. Que faz parte do meu movimento Gigantes da Saúde. Tá? O Richard está comigo, sempre. Aí rodando pelos municípios, tentando melhorar as condições e qualidade de vida da nossa população. Então, eu só tenho a agradecer, tá? E que o nosso projeto do Gigante da Saúde continue, que a gente consiga botar, não só no papel, mas consiga botar realmente ele em prática para valer, porque as pessoas precisam. Tá bom? Um beijão.